Olá, querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre sua família. Aqui quem fala é o pastor Ale Rocha. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Uma Nova Vida. E hoje, um pouco diferente do que estamos acostumados. Estamos acostumados a tê-la, às vezes, ao vivo, aos domingos pela manhã, ou até mesmo gravada, mas domingo pela manhã. Por mais que você tenha visto que 9 horas da manhã iremos mudar essa tela, hoje nós tivemos na nossa igreja, retornamos depois de 40 e poucos dias, o nosso culto presencial. Então nós decidimos liberar a aula mais próximo do horário que a gente está acostumado, que é o horário das 19, que é o horário costumeiro do culto. Então, para você que esteve presente no culto hoje presencial, e para você que acompanhou ele pela transmissão ao vivo ali no Instagram da igreja, nós estamos então disponibilizando nesse mesmo horário do culto a aula do nosso curso. Para a próxima semana nós estaremos avisando, reorganizando, reestruturando essas questões de horário, data, né? Mas uma coisa é certa, o curso continua normalmente. E você que está aí nos acompanhando, não faz parte nem desse grupo que esteve presente ou do culto, mas tem acompanhado as nossas transmissões, a nossa aula. Então, bem-vindo. Iremos continuar até o final com todas as aulas disponíveis aqui neste canal no YouTube para você. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua fidelidade, por assim dizer. Mas vamos então retornar então. Na aula passada nós falamos sobre a mordomia cristã. E é um assunto que eu tenho tratado nas nossas lives no meio de semana, nas pregações, faz parte dos livros que a gente tem lido. É algo que nós confessamos e que acreditamos também, que a nossa vida ela é feita para a glória de Deus e que todas as áreas da nossa vida, elas precisam trazer glória para o Senhor. E quando eu falo em mordomia, por mais que a gente aborde bastante essa questão do dinheiro, não é só o dinheiro, mas é principalmente tudo aquilo que nós entendemos que vem da parte do Senhor para nós. Seja ela dinheiro, seja ela pessoas, seja ela tempo, como nós administramos os recursos que Deus nos oferta, sejam eles quais recursos forem. Legal, né? Isso é mordomia cristã. Tudo aquilo que é recurso, seja tempo, vida, corpo, relacionamentos, dinheiro, tudo isso vem de Deus e deve retornar para Deus em forma de glória para Ele. Vamos então agora à aula de hoje. A aula de hoje entramos no momento mais devocional, prático do nosso estudo, que é você e a oração. Então, se você pode acompanhar aí na apostila, ou se você não tem apostila, mas deseja ter, fale comigo que eu te mando ela aí virtualmente, tá bom? Então, eu quero aqui dispor para você essa possibilidade de ter também a apostila para você. Deixa eu só me organizar aqui nas minhas multidões de janelas, né? Então, você que está aí com a sua apostila em mãos, você pode acompanhar comigo que a aula passada, olha que legal, ó, estou voltando aqui na apostila. Na aula passada nós falamos sobre a mordomia cristã. Então, os temas, eles não são inventados, direcionados de acordo com a necessidade, conforme o vento flui. Existe um curso proposto, existe uma apostila exposta e distribuída com os alunos do curso, e nós estamos aí então seguindo a sequência dos estudos ali propostos. E se em algum momento algum desses cursos e alguma dessas aulas elas coincidem com algum momento da sua vida ou da nossa vida como população, isso é mero, como a nossa pastora Josi diz, isso é mera cristocidência nas nossas vidas, né? Mas vamos então dar início à nossa aula propriamente dita. Se você ainda não pegou, põe pausa no vídeo
corre lá, pega a sua apostila, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderno, abra todos eles, mas não esquece de abrir o principal, que é o seu coração. Ok? Continuamos. Você e a oração. O enunciado da lição diz: muitas pessoas querem orar. Muitas pessoas que orar pensam, né? Vamos aqui, ó. Muitas pessoas acreditam que orar é algo que não pode ser ensinado e que cada um tem que aprender sozinho. Em certo sentido, isso é verdade, pois ensinar uma oração decorada não surtiria efeito. É verdade. Não se trata, portanto, de ensinar as palavras de uma oração, mas os princípios sobre a mesma. Aprendemos agora os princípios para a oração eficaz, para que tenhamos a bênção de tê-la atendida em nossa fé e a nossa fé robustecida, fortalecida. Legal, né? Agora o que eu quero compartilhar com vocês é sobre a palavra eficaz. Porque todos nós imaginamos que uma oração bem sucedida é assim: Deus, me dá uma caneta vermelha. Pum! Eu ganhei uma caneta vermelha. Lembra que a lição anterior nós falamos a respeito de viver uma vida de tal forma que Deus é glorificado? É nesse sentido. Quando nós falamos de uma caneta vermelha ou de um pedido a Deus, independe da resposta. Deus pode responder também da forma como Ele achar que Ele deve ou que é o melhor para nós. Mas a palavra de Deus revela que Ele não responde da forma como Ele quer, no sentido de algo que despreza o que a gente pensa ou sente. Diz que Deus faz sempre aquilo que é melhor para as nossas vidas, e isso é que nós acreditamos. Então vamos com vocês passo a passo esses textos que aqui estão propostos, ok? E então nós vamos acompanhá-lo e consequentemente nós vamos ler e aplicar cada um deles. Vamos lá? Primeiro, leia os versos abaixo e anote o que cada um deles diz sobre o porquê de nossas orações não serem atendidas. Opa! Olha que legal! Existem orações que Deus responde com um sonoro, olha que resposta, né? Deus responde a orações como? Bum! Não! Deus responde a oração. Deus pode dizer não. Por qual motivo? O livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 2, diz o seguinte. Vamos lá? Tiago 4. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 2 diz: vocês cobiçam. A palavra cobiça, concupiscência, é um desejo, tá? Parece que eu estou pedindo alguma coisa. Antes, deixa eu só dar uma... Tá? Isso aqui é uma camiseta do nosso grupo de jovens. Deixa eu só baixar aqui para vocês verem. Me ajude a salvar mais um. Olha que legal. Não é só me ajude ali. Peraí. Aqui, ó. Aqui é o nosso ar-condicionado. Me ajude a salvar mais um. Legal, né? A salvar mais um. Chique. Então eu falo, me ajude, parece que eu estou pedindo alguma coisa, né? Mas estou. Me ajude a salvar mais alguma pessoa para Jesus. E aí, você pode me ajudar? Você pode entrar nessa comigo? Me ajude a salvar mais um? Vamos nessa? Tiago, capítulo 4, verso 2. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Não têm porque não pedem. Pera aí. Então quer dizer que o Tiago está dizendo que desejar algo não resolve. A oração é mais do que intenção.
é o entendimento que eu preciso verbalizar aquilo que eu desejo. Uau! Peraí, eu queria uma caneta vermelha. Você queria? Queria. Então pede. Ah, eu acho que eu não mereço. Acho que não devo. Peraí, pede. Vai que cola, né? Então Tiago está dizendo que muitas coisas que a gente deseja, que a gente inveja, que a gente até mata por isso, na verdade a gente deveria, a estrada para isso, na verdade deveria ser uma estrada ao céu. Senhor, me dá isso. Ou seja, vamos responder a nossa pergunta, tá? Hoje eu não vou responder aqui, vamos ver se eu consigo responder, tá? O porquê que as nossas orações não são atendidas? Porque não pedimos. Ó, tem que pedir. Vou colocar um monte de exclamação aqui, ó. Tem que pedir. Pedir é abrir essa bocona sua que muitas vezes só é usada para murmurar, para orar lá para o Papai do Céu, dizendo: Papai do Céu, eu quero isso. Todavia seja feita a sua vontade, mas eu quero isso. E o que diz lá também em Tiago, capítulo, o mesmo capítulo, próximo versículo. Quando pedem, verso 3, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Então aqui, o livro de Tiago está dizendo, olha, vocês não retêm aquilo que vocês desejam porque pedem mal, porque não pedem. E agora, vocês não têm porque quando pedem, pedem por motivos errados. Ou seja, a motivação do pedido é errada. Então, tem que pedir, 2, tem que ter a motivação certa. Vamos responder então a pergunta? Olha, vamos lembrar da pergunta, por que as nossas orações não são respondidas? Porque nossas razões, vamos consertar, razões, motivos e intenções são erradas. Senhor Jesus, me dá o marido da irmãzinha. Não. Senhor Jesus, me dá a esposa do irmãozinho. Tá errado, cara. Cuide da sua, ame a sua, cuide da sua família. Vai desejar o que não é seu? Senhor Jesus, eu quero o carrinho do irmão, eu quero a motinha do irmão. Para aí, pede a sua, deixa o do irmão. Ou seja, não recebo porque não peço, não recebo porque quando peço, peço errado. Oh, que lição top! Vamos lá, Isaías 59:2 diz, vamos lá no texto, vamos lá, Isaías, capítulo de número 59, tá vendo aí o versículo? Corre lá, 59, verso de número 2. Tá dizendo, olha, as suas maldades, tô usando a versão NVI, tá? Mas as suas maldades, tem versão que diz os vossos pecados. Mas as suas maldades separam você de Deus, do seu Deus. E os seus pecados encobre de vocês o rosto dele. Por isso ele não ouvirá. Eita Deus! Qual que é o próximo? Salmo 66. Vamos lá, Salmos 66. Verso de número 18 e 19. Salmo 66, versos 18 e 19. Diz assim, olha. Se eu acalentasse o meu pecado, ou acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não me ouviria. Mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi. Uau! Uau! O que é isso então? Ou seja, se eu não tratar o pecado do meu coração como ele deve ser tratado, os ouvidos do Senhor não me ouviriam. Mas ele ouviu. Quer dizer o quê? Eu tratei o pecado como ele deve ser tratado, como um pecado.
Não sei se vai ter esse texto aqui, Provérbios não, né? Diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Vamos então responder a pergunta: por que que as nossas orações não são atendidas? É fácil, negão, olha que legal. Porque nós estamos vivendo em pecado, fora do propósito de Deus. Pastor, então como é que eu resolvo isso? Simples, my brother. Abra a bocona antes de pedir para confessar. Nenhum salmista, nenhum salmo, você vê o cara chegando assim: ei, Senhor, faz isso por mim. Você sempre vê ele antes dizendo, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua majestade, depois reconhecendo a pequenez que ele é, os seus pecados, confessando. Só depois ele entra no mérito da questão do que precisa. Fica a dica, cara. Tá? João 14. O que o João diz para nós? Vamos lá, João 14, verso de números 13 e 14. Diz assim, ó: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Opa, ó os mistérios de Deus sendo revelados, tá? Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então precisamos aprender a ler a Bíblia, menino. Olha o que diz aí. Não é apenas pedir em nome de Jesus, não. Existe em nome de quem, com propósito. Qual é o nome, qual que é o propósito? Aqui, ó, chave de oração eficaz, chave do milagre para a sua vida. Aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, eu vou pedir, mas o resultado do meu pedido, da minha petição, ela precisa ser feita de uma forma e com um propósito. Qual forma? Nome de Jesus. Qual o propósito? Glória para Deus. É muito top, muito top. Vamos lá, mas tem mais textos aí. João capítulo 15, versos de números 7 e 8. O que diz lá em João 15, 7 e 8? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Cara, 2 versos. Primeiro ponto, olha: se vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês. Ou seja, o selo, a marca, a evidência de que nós estamos em Jesus é que as palavras dele estão em nossas vidas. Como assim? Só na consciência, decorar? Não. Quando nós decidimos pôr em prática a palavra de Deus. Segundo, quando a gente está em Cristo, as palavras de Cristo estão em nós, a gente entende o propósito, vontade e direção do Senhor, então a gente pede. E a gente pode pedir o que quiser. Mas se as palavras de Cristo estão em nossas vidas, o que nós vamos querer é aquilo que Ele quer. Então vamos pedir de acordo com a sua vontade, vamos pedir de acordo com a sua direção. E qual que é o resultado disso? Nos frutos que nós daremos, consequência da palavra de Deus habitar dentro de nós. Orar por orar, blum, não resolve nada. Tem que ser para a honra, glória e louvor de Deus. Legal, né, cara? Que estudo, que aula, que curso, cara. Nisto é glorificado pelo fato de derem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus e a palavra está guardada no seu coração e na sua vida. Eu sou discípulo de Jesus, os frutos de Deus glorificam o Senhor. Cara, se não vem conversar comigo. Não vem conversar comigo. Vamos lembrar então, olha. Por que a gente não recebe aquilo que a gente pede? Lembram lá o que está lá em João 14, versos 13 e 14? Simples, cara. Porque a gente não pede, olha, a pergunta é, nunca esqueçam da pergunta, tá, gente? A pergunta é, por que a gente
Por que as nossas orações não são atendidas? Seja até um não, tá? Primeiro, porque não pedimos no nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus não é só falar o nome de Jesus. E não pedimos para a glória. Oh, glória de Deus. Legal. Vamos seguindo. Você e a oração, o negócio aqui é muito bruto. Rapaz, você viu a próxima aula lá? Só um spoiler. 1 João, capítulo de número... Pastor, só pode ser de 1 a 6, né? Eu acho. Ou de 1 a 5, de 1 a 5, né? 1 João, capítulo 5. Quais os versos? Nós vamos olhar. Versos 14 e 15. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedirmos algo de acordo com a vontade dele, Ele vai ouvir. Se sabemos se Ele nos ouve quanto ao que pedimos, sabemos que dele teremos. Olha a chave do milagre sendo disponibilizado. Por que que as nossas orações não são atendidas? Porque não pedimos de acordo com a vontade de Deus. Legal, né, gente? Sabia que tem muita gente que dá glórias a Deus por bênçãos que recebeu por milagre de Deus, mas que esse milagre se torna uma maldição na vida deles. Pense nisso. Conheço pessoas que precisavam de um emprego. Apareceu a porta de emprego. E quando apareceu a porta de emprego não era um emprego que, por assim dizer, de um cristão trabalhar, ou não no horário do cristão trabalhar. Não deu outra, cara. A família arrebentou. E aí? Um dia você está na igreja dizendo, graças a Deus. E aí o argumento dos caras pro pastor é assim, graças a Deus, agora eu vou poder dizimar. Para com isso, né? As pessoas mais fiéis de dízimo que eu já conheci na minha vida não ganhavam quase nada, mas traziam as moedinhas contadas na mão. Sabe por quê? Fidelidade não tem a ver com quantidade. E Deus não negocia princípios. Você pode ganhar um mundo de dinheiro, se for para sacrificar a sua família, é maldição na sua vida, não é bênção, não é de Deus. Deus não quebra princípios para fazer outros. Deus cumpre princípios. Ele mesmo que coloca, né? Tiago, capítulo 1. Olha o Tiagão aí, chegando. Tiago, capítulo 1, verso de número 5. Vamos lá, Tiago. Opa, lugar errado aqui na minha bubble. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5 a 7. O que diz lá? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Opa! Não tenho algo, peço para quem? Deus. Está falando de quem? Sabedoria. Tá bom? O que é sabedoria? A capacidade de discernir situações, momentos, blá, 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 blá. Verso de número 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda, que o vento leva para um lado e para o outro. Não pense tal homem que vai receber coisa alguma do Senhor. Vamos lá. O que Marcos está dizendo lá no capítulo 11, no verso de número 24. Vamos lá, gente. Aula enorme. 11, 24, tá bom? Portanto eu digo,
tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Opa! Pera aí. Minhas canetas de didática. Senhor, eu quero uma caneta. Eu não estou vendo uma caneta, mas eu pedi uma caneta. Então eu já agradeço e creio que mesmo não vendo uma caneta, eu celebro como se já tivesse a caneta. Então quando a caneta aparecer, chegar, eu vou tomar posse, eu vou apenas usufruir de algo que no meu coração já existia. Chamamos isso de engravidar da sua bênção. Meu irmão, se você acredita que algo que você está buscando é vontade de Deus para a sua vida, cara, a fé celebra o futuro como se passado fosse. A fé vê aquilo que eu quero como se eu já tivesse ganho. Sabe os católicos que aqui no estado de Goiás, não, esse é um costume de fazer promessas, né, para santo. Então como é que eles fazem isso? Santo fulano de tal, me dá isso, que eu vou de a pé para Aparecida, de a pé para Trindade. Isso eu chamo de uma fé não inteligente. Por quê? Porque se fosse fé mesmo, em que sentido? Uma fé bíblica. Pode ser uma fé humana, pode ser uma fé religiosa, pode ser o que você achar que for. Mas a fé bíblica seria assim: Nossa Senhora, eu vou sair daqui e vou de a pé para Aparecida do Norte. Mesmo? Mesmo. Já recebeu a bênção? Não. Mas eu já vou agradecer ao Senhora, porque já recebi a bênção e só está faltando chegar. Forte, hein? Vamos responder a pergunta. Tá? Por que não somos atendidos nas nossas orações? Porque não temos fé, duvidamos da direção dada por Deus. Lembra que não adianta nada pedir se não for da vontade de Deus, tá? Porque somos incrédulos. E exclamaçãozinha para deixar bem gritando na nossa orelha assim: somos incrédulos. O que Ó o João de volta aí. Eita, João que fala de fé. E oração, né? Mas bem que oração e fé. João capítulo 14. Verso de número 15. Diz o seguinte: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E o que diz lá em 1 de João, capítulo de número 3, verso de número 22? E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos. Então, qual que seria a resposta para essa pergunta? Porque as nossas orações não são respondidas, não são atendidas, porque separado, acentuado, porque é resposta. Ou, não sei, vamos pôr sem esse acento. Porque nós desobedecemos os seus mandamentos. Legal. Continuando. O que devo fazer para as minhas orações? O que devo fazer quando minhas orações não são respondidas? Cara,
Isso aqui já é uma pergunta assim, na lata, ou seja, as suas orações não estão sendo atendidas. E aí? O que você deve fazer? Vamos buscar respostas juntos? Sim ou não? Tá bom? O texto que primeiro aqui que tem é 1 João 1,9. Oh, 1 João de novo aí na área. 1 João 1,9 diz o seguinte. Você vê que esse curso ele é essencialmente bíblico. Não é o que acha, o que fulano pensa, é o que a Bíblia diz. E isso é um dos lemas da nossa igreja. A Bíblia fala, a Bíblia diz. E isso é o nosso desafio, ser uma igreja bíblica, ter uma fé bíblica, professar uma teologia bíblica, buscar relacionar e ter relações bíblicos, para que a glória de Deus seja manifesta. A palavra. 1 João capítulo 1, verso 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que eu vou falar aqui vai doer, mas vai doer com força. Tem muito neguinho aí que acha que a vida dele tá meia boca. E então por isso que esses malditos pastores que são lobos devoradores fazem tanto mal para as pessoas. As pessoas, elas vivem uma vida cheia de culpa. Então elas acham porque aquele estereótipo de pastor, Deus responde às suas orações. Então tem muito crente fazendo de pastor uma espécie de Nossa Senhora. Olha, eu acho que a conexão aqui está tampada, então vou por esse cara aqui, ó, fulano, pede lá para Deus para mim, porque se eu pedir ele não vai me ouvir, então pede você. Cara, isso é uma das piores burrices bíblicas, mentiras do diabo na vida das pessoas. Uau! Se você confessar os seus pecados, Deus vai te perdoar. Pra que ficar com um pecadinho de estimação, cara? Larga esse trem e fala com Deus diretamente você. Provérbios 28:13. Se confessarmos os nossos pecados, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Aquele que os confessa e os deixa alcançará misericórdia. Hebreus capítulo 4. Vamos lá no Hebreus. Eita! Hebreus capítulo 4, versos de número 15 e 16. Diz assim: Hebreus capítulo 4, versos de 15 a 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono de graça com inteira confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Vamos responder essa pergunta? Abra o coração aí em nome de Jesus. O que eu devo fazer quando as minhas orações não são respondidas por causa dos pecados da minha vida? Buscar a Deus. Buscar alguém que possa te ouvir. Opa, olha aqui. Qual que é um exemplo? Um pastor, um mentor espiritual, né? Coach de internet, não. Eu tenho que orar, eu tenho que confessar e tenho que deixar o pecado. As pessoas geralmente deixam a Bíblia, deixam a oração, deixam as pessoas, deixam as relações, deixam a igreja, mas não deixa o maldito pecado. Como a vida de Jesus, como foi a vida de Jesus em relação à oração? Opa, boa pergunta, não? Se ele é o nosso exemplo, como foi a vida desse cara em relação à oração? Qual que é o texto que nós iremos ler? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14,
verso de número 23. Acredita que eu coloquei Mateus 23? Mateus 14, verso de número 23. Diz assim: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Tá? Não quer dizer necessariamente que você precisa ir no monte. Quer dizer que você precisa ter na sua vida momentos de oração, né? A diferença de solidão e solitude seria estar a sós com Deus. Você precisa ter estes momentos na sua vida de estar a sós com o Senhor. Lucas, capítulo de número 6, verso de número 12, diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Não quer dizer que você precisa ir por monte e amanhecer lá. Não estou dizendo também que você não deve fazer isso. Eu estou dizendo que Jesus, tinha tempo com Deus sozinhos. E 2, tinha momentos que Jesus dispensava muito tempo com Deus. João capítulo 11. Espero que seja João e não Jó. Brincadeira, acho que é João. João capítulo de número 6, capítulo de número 11, versos 41. Aqui na minha Bíblia de João 11 tinha um risquinho, ficou parecendo João 14. Aí eu falei, roubaram o João 11 da Bíblia, não é possível. João 11, 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque me ouvistes. Olha que coisa tremenda, gente. Tremendo. Tá? Como foi a vida de Jesus em relação à oração? Orava constantemente. Orava sozinho com Deus. Passava muito tempo com Deus em oração. Agradecia também publicamente, ou seja, orava na frente de todos, ou seja, oração pública e oração privada. Legal, né, cara? Top demais. Eita Deus poderoso! Começar o dia com uma oração e leitura bíblica é um bom hábito. Veja o exemplo do rei Davi. Vamos lá para Salmos? Salmos, eu escrevi calmos. Eita, Salmos capítulo de número 5. Verso de número 3. Diz assim: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De minha manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Lindo, né, gente? Mas a gente também pode verificar outro capítulo no mesmo livro, livro de 143. E qual é? Salmo 143, verso 8. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Opa! No Salmo 5 eu falo, no Salmo 143, faz-me ouvir. Então é um desafio a falar e a ouvir. Agora eu queria que você compreendesse a respeito da natureza do dia. O dia é um ciclo, concorda comigo? Começo, meio e fim. Ciclo, começo, meio e fim.
Nessa circunstância de ser um ciclo, como muitas coisas na vida, da mesma forma como são as estações do ano, elas se renovam, né? Existem vários textos que dizem que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E nesse contexto, nós podemos então entender que quando nós nos despedimos do dia, da lida do dia, e oramos ao Senhor ao final do dia, seria interessante praticarmos algumas coisas, como gratidão pelo dia que tivemos, gratidão pelos livramentos que tivemos, confissão dos pecados que cometemos, né? Ou seja, quando for dormir zerado com o Senhor, em gratidão, em louvor, em adoração, em confissão, e aí nós repousemos, nós dormimos e acordamos. Quando acordamos, temos um dia pela frente. O que seria o desafio? Agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela dádiva, louvar ao Senhor por mais um dia, louvar ao Senhor pelo ar que respira, colocar diante do Senhor todas as circunstâncias do dia que eu e você não sabe, mas Deus já sabe porque Ele está lá. E pedimos a Ele livramento, proteção. Pedimos a Ele não apenas... Gente, poxa, para de egoísmo. Pedir a Ele proteção, livramento, mas por que também não pedir coragem e ousadia, para que esse dia seja útil para a glória e louvor dEle? Não é um bom motivo para orar? Eu acredito que sim, né? Com isso, para honra, glória e louvor do nosso Deus Todo-Poderoso, terminamos o nosso momento de oração ou não? Claro que não. Vamos lá. Vejamos alguns exemplos de oração feitas por homens de Deus que confiaram nos momentos mais difíceis, onde ninguém podia imaginar o socorro. Vamos completar essas lacunas? Primeira questão é: Moisés clamou ao Senhor e o mar, Êxodo. Essa aula de hoje vai passar de 1 hora. Êxodo de número 14. Versos de número 15 até o 31. Vamos ler um pouco mais superficial, tá, gente? Êxodo 14, dos versos 15 a 31, narra a história da travessia do mar. E a partir do verso 15, começa a narrar a seguinte sentença. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, que sigam avante, ou em outras versões bíblicas, que marchem. Erga a tua vara e estenda sobre a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Ou seja, conhecemos o texto. Você vai ler tudo, né? Até o verso 31, hein? Moisés clamou ao Senhor e o mar. O que aconteceu com o mar? Vamos lá, marzinho. E o mar se abriu. Vamos aqui, ó. E o mar se abriu. Agora eu tenho uma particularidade nessa questão do mar se abrir que é fantástica. Moisés, por que o povo está clamando? Manda andar. Pega o código, pega este segredo. Existem muitas vezes situações que não é só falar, tem que agir. Pegou o código? Vamos lá. 1 Josué, capítulo de número 10. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Versos de número 12 a 15. Vamos com Josué neste momento de guerra. Espada está comendo para tudo quanto é lado. E então, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Imagina, cara, a guerra, o cara tá com a espada na mão e ele olha para o céu e fala, né? Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, não sai daí não, fica sobre o vale de Al-Jalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Eita, ó. Cara, muito louco. É muito louco. É muito louco. Josué e o sol parou, cara. O sol parou. A gente sabe que na verdade o sol não, quem gira em torno do sol é a terra. A terra.
O berro do cara mudou os fundamentos do mundo. Louco demais. Elias orou e o menino, que está lá em 1 Reis 17. Eu acho que você já está com suspeita, né? 1 Reis, capítulo 17, a historinha do filho da viúva, cara. Isso mesmo. Tá lembrado? Cara, uma única lição sobre oração. Só Bíblia, Bible, muito legal. Você aprende de diversas formas, vários pontos de vista. É muito bom. Já estamos aí com 45 minutos de aula. Legal, hein? Vamos lá, eu acho que vai dar. Capítulo 17 do livro de 1 Reis, os versos 17 em diante. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher exclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou pelos braços, levou para o quarto lá de cima e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, com quem trouxestes também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado. Cara, verso de número 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. Elias orou e o filho da viúva ressuscitou. Eita Deus! Elias orou e o Senhor e o fogo desceu do céu. Lembra lá? Leia em casa, leia o texto. Desceu do céu. Eliseu orou e o menino... Opa, olha a unção duplicada aí. Também será se ressuscitou? Será se é isso? Vamos ver o que está em 2 Reis 4. Vamos ver aqui, ó. 2 Reis 4, versos de número 32 a 35. Sabemos que Elias, sucessor de Eliseu, sucessor de Elias, profeta. Verso de número 4 em diante. Eliseu orou e o menino. Depois entre casa com seus filhos, 2 Reis 4, verso 32 a 35. Quando Eliseu chegou em casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, soprou, olhou nos seus olhos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu o olho. Oh, que Deus! Ezequias orou. Está lembrado a história do rei Ezequias? E ganhou mais 15 anos de vida. Leia o texto, hein? Daniel orou e viveu no meio dos gatinhos mansinhos, tá? Porque aquele lá não era bravo com Deus, não. Paulo e Silas oraram e as portas se abriram da cadeia. Tá lembrado? À meia-noite estavam louvando e orando. Pedro orou e Tabita, ou Tabita, também conhecida como Dorcas. Cara, eu li esse texto com a minha família aqui ontem de ontem. É fabuloso, é fabuloso, é fabuloso. É fabuloso. Cara, aquela mulher tremendo. As esmolas, a caridade, o amor daquela mulher, o testemunho daquela mulher. As pessoas mandaram buscar Pedro. Pedro, Dorcas é tão boa para nós, né? Dá um jeito, né? Ressuscitou, tá?
Você tem alguma dificuldade de orar? Olha, pessoal, esse vídeo vai estar transmitido no YouTube. Então eu vou pegar aqui a pergunta 6. Se você pode fazer isso publicamente, seria até bom você dizer publicamente que talvez a sua dificuldade seja a dificuldade de um monte de gente. Então seria muito bom que você compartilhasse: olha, eu tenho dificuldade de orar, eu sinto fraqueza. Então fala para nós a sua dificuldade, responde aí nos comentários do vídeo. E aí na próxima aula a gente tenta falar sobre isso, né? A gente vai começar sobre batismo no Espírito Santo. Então seria muito bom, tá? 7. Como você poderia... A gente podia pegar a pergunta 6 e a pergunta 7 e você fazer um comentário só aí aqui embaixo do vídeo no YouTube, tá? Então seria assim: olha, qual a dificuldade, qual que é a minha dificuldade e o que eu acho que poderia ser a solução para isso. Vamos bater esse papo juntos? Você manda aqui o seu comentário no vídeo e na próxima aula, antes de entrarmos na aula do batismo do Espírito Santo, a gente bate um papo sobre isso. Legal? Vamos ler o texto? Leia mais sobre as histórias de Daniel, Elias, Jeremias, Davi, Moisés, Jesus e muitos outros, e você vai saber o valor que eles deram à oração. Desejamos que você tenha uma comunhão maior com Deus. Reserve um tempo para orar, para falar com Deus todos os dias em oração, e você verá o quanto será abençoado. Amém? Eu posso orar por você? Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida desse meu irmão ou irmã que está me ouvindo neste momento, e peço que ele seja ricamente abençoado pelo Senhor, principalmente naquilo que diz respeito à oração. Que ele possa aprender a orar, ter prazer em orar, entender a relevância, a importância e a necessidade da oração. É o que eu te peço, para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero compartilhar com vocês sobre esse movimento que tem acontecido na nossa igreja, que são as ofertas, os dízimos, as distribuições de cestas básicas. Então, se você pode fazer parte dessa corrente do bem, a sua generosidade pode transformar a vida de muitos. Aí está o nosso banner, né, o nosso vídeo. Eu quero também te convidar para participar conosco da nossa mentoria online, toda semana, segunda a sexta, 21h34, lá no Instagram e também no Facebook. Depois eu jogo aqui no YouTube para guardá-lo. Mas participe online, comente conosco. Estamos falando sobre 4 pilares para uma vida abundante. E estamos trabalhando sobre o pilar da saúde nesses dias. Certo? Então é isso, querido, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um prazer estar com você neste momento. E mais um curso da Uma Nova Vida. Uma Nova Vida, e hoje sobre você e a oração. Deus te abençoe. Até a próxima.